Boa tarde, sejam bem-vindos à audioconferência da Americanas S.A. para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco Miguel Gutierrez, CEO da Americanas S.A., Ana Saicali, Timóteo Barros e Márcio Cruz, CEOs das plataformas, bem como Raoni Lapagesse e Fabien Picavet, diretores de Relações com Investidores. Este evento está sendo gravado e todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Também é importante lembrar que o evento de hoje tem uma apresentação de suporte, que pode ser acessada no endereço ri.americanas.com. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. As companhias esclarecem que as informações contábeis que servem de base para os comentários estão apresentadas de acordo com os padrões internacionais de relatório financeiro, IFRS, com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e em reais. Agora, gostaria de passar a palavra ao CEO da Americanas S.A., que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Miguel, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde a todos. A trajetória da Americanas é pautada pela reinvenção contínua, como forma de acompanhar a evolução da sociedade brasileira. Tal característica nos permitiu construir um modelo de negócios que está em constante mutação ao longo dos nossos mais de 90 anos de história e em diferentes cenários socioeconômicos. Nos últimos 2 anos, empreendemos uma profunda transformação que teve início com a revisão da nossa estrutura de capital, que foi reforçada por movimento estratégico de M&A e culminou com a combinação dos ativos e das bases acionárias de Lojas Americanas e B2W, criando uma só Americanas para clientes, investidores, fornecedores, sellers, merchants, franqueados, parceiros e a sociedade como um todo. Nossa trajetória é pautada pela estratégia de ser cada vez mais relevante no dia a dia dos clientes. O momento desafiador do cenário econômico, com a elevação acelerada das taxas de juros, inflação crescente, pressão em custos e queda na renda da população, não nos assusta, mas exige que sejamos ainda mais eficientes na busca contínua do equilíbrio das nossas principais variáveis operacionais e financeiras. Nós entendemos que o cenário atual amplifica a nossa responsabilidade, pois acreditamos no nosso papel social e da nossa relevância na relação com todos os nossos parceiros. Assim sendo, apenas para exemplificar, nós temos buscado oferecer um sortimento diferenciado com ofertas incríveis que caibam no bolso do nosso cliente. Através da AME, para todos os nossos fornecedores, sellers e merchants, temos intensificado a oferta de antecipação de recebíveis, assim como crédito com taxas e prazos competitivos. A história que escrevemos até aqui
e as mudanças que protagonizamos nos últimos anos sempre colocaram o cliente no centro da estratégia da Americanas, o que tem sido recompensado pelo aumento significativo de número de clientes, assim como o número de transações realizadas. Isso tudo nos fortalece, nos entusiasma para a nossa nova jornada de geração de valor que estamos construindo. Estamos apenas no começo de um novo capítulo da nossa história. Agora, passo a palavra para o Raoni e o Fabian, que vão conduzir a apresentação. Obrigado a todos. Obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. Meu nome é Raoni Lapagesse e vou começar a apresentação pelos destaques operacionais no slide 4. No trimestre, atingimos a marca de 52 milhões de clientes ativos, o que representa uma adição de 4 milhões de novos clientes nos últimos 12 meses. Nesse período, o número de transações superou a marca de 431 milhões, um aumento de 62 milhões. Outro indicador que gostaria de destacar é o número de itens vendidos. Nos últimos 12 meses, foram mais de 1,6 bilhão de itens vendidos, uma adição de 272 milhões. Em relação ao sortimento, superamos a marca de 136 milhões de itens disponíveis em nossas plataformas, adicionando mais de 37 milhões de itens em um ano. Também evoluímos no número de sellers conectados em nosso marketplace, atingindo a marca de 132 mil sellers formais conectados na plataforma. Passando para o slide 5, destacamos o avanço na nossa estratégia de sermos mais relevantes no dia a dia dos clientes. Ao entrar em novas categorias, aumentamos a recorrência e participamos de diferentes jornadas de consumo. Os reflexos das nossas ações e dos ganhos preliminares da combinação operacional ficam evidentes quando constatamos que no primeiro trimestre de 2022, a base ativa de clientes cresceu 8%, enquanto o número de itens vendidos e de transações apresentaram um crescimento ainda mais acelerado, de 20% e 17%, respectivamente. Essa é uma importante demonstração de que os nossos clientes estão cada vez mais engajados e frequentes em seu relacionamento com a companhia. No slide 6, apresentamos os destaques financeiros no primeiro trimestre de 2022. O GMV total atingiu 14,2 bilhões de reais, uma evolução de 21,7%. A receita líquida foi de 6,8 bilhões de reais, uma evolução de 28,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021. O EBITDA ajustado atingiu 659,8 milhões de reais, maior EBITDA da história para o período, avançando 57,9% versus o primeiro trimestre de 2021. Apesar do impacto negativo da inflação nas despesas, os ganhos com as sinergias na combinação de negócios, a monetização da AME e as iniciativas de crescimento sustentável geraram uma evolução de 1,9 ponto percentual na margem EBITDA versus o primeiro trimestre de 2021, que totalizou 9,8%. No primeiro trimestre do ano, o resultado líquido atingiu 137,3 milhões negativos, uma evolução de 38,8% em relação a 1T21. Para neutralizar o efeito da sazonalidade, a geração de caixa ajustada, quando analisada nos últimos 6 meses, quarto trimestre 21 mais primeiro trimestre 22, foi positiva em 119 milhões de reais, uma evolução de 481 milhões de reais versus o consumo de 362 milhões de reais de caixa no mesmo período do ano anterior. Nos próximos slides, destacamos a evolução das plataformas física e digital. No slide 8, falamos sobre a plataforma física e do seu papel estratégico das lojas no nosso ecossistema. Com a criação da Americanas S.A., a multicanalidade deixou de ser um objetivo e já é realidade da operação, com a loja se tornando um importante hub de relacionamento e distribuição.
A receita bruta da plataforma física cresceu 28% no primeiro trimestre de 2022, reflexo da reabertura total da base de lojas e retomada do fluxo de clientes. No quadrimestre, para eliminar o efeito da Páscoa, as vendas no conceito mês mais lojas cresceram 10,3%. No trimestre, como reflexo da evolução do nosso modelo multicanal, tivemos um crescimento de 37% nas vendas O2O em relação ao primeiro trimestre de 2021, que alcançaram o patamar de 1,4 bilhão de reais. Passando para o slide 9, vemos a expansão da nossa malha de lojas no trimestre, nos deixando cada vez mais próximos dos nossos clientes. Até o momento, foram inauguradas 28 novas lojas em 2022, em 26 cidades, expandindo a nossa presença para 8 novas cidades. Dentre as lojas abertas, tivemos 9 lojas Americanas, 3 lojas do Hortifruti Natural da Terra, 4 lojas de franquia das marcas do Grupo Único e 12 lojas da Vem Conveniência. Assim, encerramos o primeiro trimestre de 2022 com 3.581 lojas. Passando para o slide 10, destacamos alguns benefícios já observados com a rápida combinação dos negócios. Passamos a ter uma base única de dados, permitindo uma visão integrada do cliente e de seus hábitos de consumo, aprimorando o nosso relacionamento. Não há mais barreiras na migração de clientes entre as plataformas, o que nos permite pescar no próprio aquário, melhorando o relacionamento e reduzindo o custo de aquisição de clientes. Dessa forma, o número de downloads dos apps da Americanas e da AMI, feito dentro das nossas lojas, são um exemplo tangível dessa estratégia. Nesse ano, foram mais de 6,3 milhões de downloads do app da Americanas.com e mais de 1,4 milhão de downloads do app da AMI, realizados dentro de nossas lojas. Com a combinação das operações, mudamos o patamar da nossa entrega rápida, conforme vemos no slide 11. As lojas se tornaram um importante hub de distribuição, ampliando o Ship from Store para 900 cidades e acelerando o uso de dark stores para armazenagem de produtos, principalmente comprados na plataforma digital, fazendo com que o cliente pudesse receber sua mercadoria imediatamente após a compra, reduzindo assim também o custo de frete. Como resultado, no primeiro trimestre de 2022, quase 35% das entregas foram realizadas em até 3 horas. Um ano atrás, esse percentual era de 14%. Mudamos de patamar. Além disso, as entregas em até 24 horas atingiram 59% do total, versus 44% de um ano atrás. Como resultado das iniciativas em curso, como pescar no próprio aquário e a expansão da entrega rápida, conforme vemos no slide 12, a plataforma de e-commerce segue acelerando e apresentou um crescimento de 20,1%, novamente acima da média dos nossos concorrentes. Esse crescimento foi composto por uma boa performance tanto no 1P, que cresceu 24,3%, quanto no 3P, que cresceu 16,9%. O GMV do trimestre foi impactado pelo incidente de segurança na segunda quinzena de fevereiro. No entanto, vimos o rápido ritmo de vendas ser retomado nas semanas seguintes. Nossos clientes seguiram comprando conosco. Desconsiderando os efeitos do período de indisponibilidade do e-commerce, estimamos que o crescimento teria sido de 30%, mesmo diante de uma base desafiadora de mais 89% no primeiro trimestre de 2021. Agora, passo a palavra para o Fabian, que vai dar continuidade à nossa apresentação. Obrigado, Raoni. No slide 14, apresentamos os destaques da AMI, que no primeiro trimestre de 2022 seguiu entregando resultados surpreendentes. Nos últimos 12 meses, a AMI atingiu um TPV de 28 bilhões de reais, representando um crescimento de quase 2 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior. Refletindo o crescimento exponencial das frentes de monetização, a AMI apresentou uma expansão de 55% no seu EBITDA no trimestre. Além disso, nosso Super App
fechou o trimestre com mais de 32 milhões de downloads, 12 milhões de usuários ativos mensais, contando com mais de 89 funcionalidades. Destaque para o volume financeiro concedido pelo Marketplace de crédito da AME, que não tem risco de crédito para a companhia e cresceu 3,5 vezes. No slide 15, apresentamos os 3 pilares estratégicos da AME. A AME vem se transformando em uma plataforma financeira completa, com propósitos de democratizar o acesso a serviços financeiros e com o objetivo de monetizar o ecossistema, de forma a ter uma participação substancial nos resultados da Americanas S.A. A atuação da AME se divide em 3 pilares: engajamento, plataforma e crédito. No pilar engajamento, temos o Marketplace de produtos e serviços financeiros e não financeiros, o Super App. No pilar plataforma, temos serviços como Bank as a Service, Credit as a Service e Software as a Service. No pilar crédito, temos serviços financeiros para fornecedores, sellers, merchants, franqueados e clientes. A AME se beneficia de todos os clientes do ecossistema, sejam eles consumidores, sellers, merchants, fornecedores ou franqueados, e também das plataformas digital, física, fulfillment, ads e do motor de inovação, para oferecer produtos financeiros e não financeiros com baixo custo de aquisição de cliente. A partir do slide 17, falamos sobre as novas avenidas de crescimento. Nesse contexto, destacamos a Americanas Ads, nosso hub omnichannel de publicidade, que oferece um portfólio de soluções de mídia, tecnologia e conteúdo com recursos de publicidade totalmente integrados entre o digital e o físico, permitindo que os nossos parceiros se conectem com os clientes em diversos momentos da sua jornada de compra. Em 2021, o tráfego nas nossas plataformas de venda, apps, sites e lojas ficou mais uma vez acima de 4 bilhões de visitas, fazendo do Americanas Ads um dos principais canais de publicidade do Brasil. Atualmente, contamos com mais de 20 soluções de publicidade com o objetivo de potencializar e acelerar negócios de diferentes tamanhos e segmentos, construindo estratégias de comunicação baseadas em insights comportamentais para melhorar a performance de vendas e a lembrança da marca. As soluções atendem diferentes perfis de anunciantes, incluindo sellers, fornecedores e parceiros estratégicos. Entre os destaques do primeiro trimestre, seguimos otimizando o algoritmo de ofertas e investindo em vitrines por contexto e comportamento. Além disso, ampliamos nossas soluções de mídia out of home, chegando a 12 lojas nessa primeira fase do projeto, com presença de painéis digitais em suas vitrines. A plataforma de vitrines patrocinadas apresentou um crescimento de 114% de receita oriunda do investimento dos anunciantes. Em displays e projetos especiais, apresentamos um crescimento de 78% na receita. No slide 18, falamos da Vem Conveniência. Em 1º de fevereiro, iniciamos as operações da Vem Conveniência, com 1.257 lojas de pequeno varejo, sendo 55 lojas com operação própria, que utilizarão a marca local, e 1.202 lojas em postos de combustíveis, operados por franqueados, as quais continuarão a utilizar a marca BR Mania. A parceria visa oferecer uma nova proposta de valor a consumidores, franqueados, revendedores e atendentes de loja, contando com o somatório de forças da Vibra e da Americanas, que compreende ampla experiência de varejo no mercado brasileiro, uma rede de pontos de venda com capilaridade nacional, escala e estrutura de suprimentos, e logística, tecnologia e atuação no varejo digital, além de marcas reconhecidas, e representa um importante passo para a expansão no mercado de lojas de pequeno varejo no Brasil. A Vem Conveniência é uma joint venture, cujo capital é detido pela Americanas e pela Vibra, ambas com participações de 50%, e seu resultado será reconhecido por meio de equivalência patrimonial. No slide 20, falamos sobre a nossa estratégia ESG. No primeiro trimestre de 2022, assinamos o compromisso Business Ambition, demonstrando nosso comprometimento em desenvolver uma meta de redução de emissões com base na ciência e um plano para o alcance do Net Zero.
Também fomos listados no índice CDP de resiliência climática, que destaca empresas pelo elevado nível de conscientização sobre as questões climáticas e integração de medidas efetivas na redução de suas pegadas de carbono. Falando um pouco da nossa agenda social, em parceria com a União BR e o G10 Favelas, auxiliamos no suporte logístico para transporte e entrega de 95 toneladas de alimentos e águas para as cidades do sul da Bahia, que foram afetadas pelas chuvas. Também em parceria com a União BR, doamos mais de 50 mil itens de marcas próprias para as famílias afetadas pelas chuvas em Petrópolis. Além disso, em parceria com o G10 Favelas, doamos mais de 25 mil livros de diversos temas para bibliotecas e centros comunitários e culturais em comunidades de 15 favelas no Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas. Como consequência dessa e de outras ações, estamos entre os 10 varejistas líderes em sustentabilidade no mundo, de acordo com o The Sustainability Report Yearbook 2022. E recebemos destaque de Industry Mover, por termos apresentado a maior evolução no setor. Também fomos novamente selecionados para compor a carteira do ICO2, Índice de Carbono Eficiente da B3, do qual participamos desde o seu início em 2010, afirmando nosso comprometimento com a transparência de nossas emissões. No slide 21, trazemos uma novidade que nos enche de orgulho. A Americanas foi reconhecida novamente como uma excelente empresa para se trabalhar por meio do selo Great Place to Work. Nosso time é o componente mais valioso do nosso negócio. Temos mais de 40 mil associados com espírito de dono, comprometidos com o negócio e com o nosso propósito. Oferecer as melhores condições para permitir que nossos associados se desenvolvam profissionalmente e consigam se superar dia após dia é o nosso objetivo. E fazer parte do Great Place to Work mostra que estamos no caminho certo. No slide 22, destacamos outro importante reconhecimento. Hoje, somos uma das 5 marcas mais influentes do Brasil, segundo pesquisa divulgada em abril pela Ipsos, sendo a primeira marca brasileira no ranking. No slide 23, apresentamos o modelo estratégico da Americanas S.A., que tem como foco oferecer jornadas de consumo cada vez mais customizadas e com mais conveniência a todos os perfis de clientes. Ativos únicos, construídos a partir de uma trajetória de mais de 90 anos, impulsionam e fortalecem nossa estratégia de crescimento. São eles: a base de 52 milhões de clientes ativos, as plataformas de negócio e os nossos mais de 40 mil associados com forte cultura de dono. Graças aos ativos únicos, foram construídos diferenciais competitivos, como amplo sortimento, com foco em itens de recorrência e conveniência, capilaridade nacional multicanal e baixo custo de aquisição de clientes. Nosso modelo busca crescimento com rentabilidade. Os nossos ativos únicos e diferenciais competitivos conseguiremos acelerar o nosso sonho de crescimento, conduzido pelo desenvolvimento e evolução das nossas plataformas. O elemento central é o core, onde estão as nossas marcas de e-commerce. Na segunda camada estão nossas iniciativas de crescimento, orgânico e inorgânico. Na camada de futuro, liderada pela IFE, temos várias iniciativas disruptivas que incentivam o uso de novas tecnologias em todas as plataformas e impulsionam o desenvolvimento de novos negócios. Com isso, finalizamos nossa apresentação e agora passaremos à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. As perguntas realizadas por meio da plataforma de webcast serão respondidas pela equipe de relações com investidores após o término da conferência. A nossa primeira pergunta vem de João Soares, Citibank. Boa tarde a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, acho que é falar um pouquinho sobre esse crescimento, né? Quando vocês mostram ali o dado ajustado do crescimento online de 30%, chama bastante atenção, né? Um crescimento muito acima da indústria. Se vocês puderem falar como é que a gente deveria imaginar esse crescimento para frente, né? Dadas as iniciativas que vocês falaram,
como é que a gente deveria ver o crescimento americano versus o resto da indústria? Como é que vocês estão vendo essa dinâmica agora, olhando abril e maio? Outro ponto que eu queria falar é sobre a base de usuários ativos, né? A gente, teve o impacto do ataque cibernético. Se vocês puderem falar como é que essa base de clientes deveria estar, se dá para entender como que foi o impacto do ataque cibernético nessa base de clientes, enfim, como que foi o churn que vocês sofreram. E aí, por último, pessoal, se permitirem, uma última pergunta em relação à dinâmica de fluxo de caixa desse trimestre. Se vocês puderem falar o quanto que é aspecto sazonal aqui, a gente deveria ver uma retomada de geração de caixa, isso seria importante também. Obrigado. Boa tarde, João. É o Márcio falando, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Falando um pouco sobre a primeira parte da sua pergunta, em relação ao crescimento. Bom, como você sabe, a gente não dá guidance, né, para o mês a mês. Mas só lembrando, a gente, desde o terceiro trimestre do ano passado, a gente vem crescendo acima dos concorrentes. E é isso que a gente vem perseguindo e vem observando aí desde do terceiro trimestre. A gente observou também nesse primeiro trimestre. O abril, ele é um mês, ele faz parte como um todo aí do ano, ele é uma continuação. Por outro lado, a gente vem vivendo aí também um período aí de ajustes, né? A sociedade está em transição, taxa de juros subindo, inflação subindo. Acho que é importante frisar, isso não nos assusta. Nosso modelo, ele tem se provado muito resiliente quando a gente observa aí toda a nossa história. Ele é um modelo que ele é bem menos dependente dos tickets mais altos, né? Das compras aí de tickets mais altos dos consumidores, que acabam sofrendo mais nesses períodos de inflação alta e juros altos. Então, a gente vem cada vez menos dependente desses tickets mais altos em todas as plataformas, né? Tanto físico quanto digital. Quando a gente olha também para o primeiro trimestre, para o crescimento do primeiro trimestre, esses efeitos eles também já vinham ocorrendo, né? De aumento de taxa de juros e de inflação também já vinham ocorrendo, e a gente conseguiu crescer, mesmo a despeito do incidente aí, a gente conseguiu crescer aí numa taxa acima da média dos principais players. E além de crescer GMV, a gente vem crescendo bastante a base de clientes, e mais que a base de clientes, a gente vem crescendo mais em transações e em quantidade de itens, né? Então isso é muito importante crescer, porque mostra que a gente está aumentando a recorrência dentro de cada plataforma e entre as plataformas também, o que é muito importante, né? E só para reforçar, lembrando que em abril a gente teve um dos nossos maiores eventos do ano aí, que é a Páscoa, muito importante no físico e também cada vez mais importante no digital, e a gente fez a maior Páscoa da nossa história, tanto no físico quanto no digital, tá? O que deixa a gente ainda mais confiantes aí quando a gente olha numa visão para frente. Sobre a segunda parte da sua pergunta em relação à base de clientes, você mencionou aí um incidente. Um indicador que a gente olha diariamente, a quantidade de clientes únicos que compraram na nossa plataforma, né? Falando especificamente do digital, que compraram na plataforma digital. E logo depois da retomada do incidente, a gente viu esse número recuperar muito rápido nos primeiros dias e num patamar acima do que a gente vinha no incidente em fevereiro, tá? Então, mostrando que o cliente retornou muito rápido para a nossa plataforma e não tivemos problemas em relação a isso. Então, o incidente afetou ali durante aquele período e, na sequência, a gente já voltou crescendo no dia a dia a quantidade de clientes únicos que fazem uma transação. E só reforçando, a gente fechou o trimestre crescendo a base de clientes como um todo e também, como eles mencionaram aqui na apresentação no início, a gente vem com a estratégia de pescar no aquário, né? Aumentando muito aí os clientes que fazem a sua primeira experiência online e principalmente no nosso aplicativo, né? Então, não observamos isso aí a hipótese que você levantou, não. E a terceira parte da pergunta, Ô, João, a Rony vai responder. A parte do caixa eu vou te responder.
quando a gente olha o caixa da companhia nesse primeiro trimestre, a gente teve aí basicamente um impacto de 3,3 bilhões de reais. Só que é importante primeiro você tirar os efeitos que são extraordinários, que não são da operação da companhia. E a gente apresentou aí no press release uma tabela onde a gente discrimina esses efeitos, dos quais aí tem 3 efeitos que são exclusivos do primeiro trimestre. Programa de recompra de ações da companhia, o impacto do incidente de segurança, né? Ou seja, a venda que a gente perdeu, deixou de fazer nos dias que o site estava fora, tem impacto na entrada de caixa, na medida que essa venda não ocorreu, e tem também impacto aí do descasamento da Páscoa. Então, dentre aqueles efeitos que a gente apresenta, esses 3 são exclusivos do trimestre. Quando a gente retira esses 3 efeitos aí do caixa da companhia, do efeito do caixa da companhia, basicamente o consumo de caixa no primeiro trimestre ele foi de 1,7 bilhão de reais. E se a gente for comparar com o primeiro trimestre do ano passado, o consumo de caixa havia sido de 1,5 bilhão de reais. Então, basicamente, ali em linha com o ano passado, apesar do forte crescimento de venda. Então, basicamente, esse consumo de caixa que a gente vê no primeiro trimestre, tal qual a gente viu no primeiro trimestre do ano passado, ele está relacionado à sazonalidade do negócio. A gente tem no quarto trimestre os grandes eventos de venda, como Black Friday e Natal. Então, você tem a entrada do caixa, e no primeiro trimestre você tem a saída do caixa, com pagamento dos fornecedores, sellers, etc. Então, é basicamente relacionado à sazonalidade. Importante destacar que, inclusive, a gente apresentou uma conta, que acho que é a forma mais fidedigna, é a forma que eu convido você a olhar, que é a dos últimos 6 meses, onde a gente consegue tirar esse efeito de sazonalidade. Ou seja, quando eu olho o quarto trimestre do ano passado com o primeiro trimestre desse ano somados, na verdade, ao invés de um consumo, a gente apresentou uma geração de caixa, uma geração positiva aí de 119 milhões de reais. E ao fazer essa mesma análise para o ano anterior, a gente vê que teve uma evolução de 481 milhões de reais. A gente tinha tido um consumo um pouco superior a 300 milhões um ano antes, e esse ano a gente teve aí uma geração positiva de 119 milhões de reais. Então, basicamente, um efeito sazonal e que, tal qual nos anos anteriores, ele vai sendo recomposto aí ao longo do ano. Nada diferente disso. Está super claro, pessoal. Só falou bem rápido. A ideia é manter esse ritmo de geração de caixa quando você olha esse timeline. Se for pegar o ano passado, por exemplo, você vê que, apesar de ter tido um consumo de caixa de 1,5 bilhão por conta da sazonalidade no primeiro tri, esse número foi se recompondo nos trimestres seguintes. Então, a ideia é exatamente a mesma. A gente tem hoje um modelo que a gente acredita que ele é equilibrado e que a gente sempre vem comentando aí nas interações com vocês. O nosso objetivo ele é de crescimento sustentável, crescimento com rentabilidade e geração de caixa, e nada muda a nossa visão em relação a isso. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, João. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Rached, Goldman Sachs. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu queria explorar um pouco o ganho de margem bruta que vocês tiveram no trimestre. Eu imagino que parte desse ganho tenha vindo da incorporação do hortifruti na base. Mas, excluindo esse efeito, quais foram as outras alavancas que atuaram sobre a margem no restante do negócio? E como a gente pode esperar que essa margem se comporte daqui para frente, considerando todas as iniciativas que estão em andamento? Obrigado. Oi, Rached, Raoni, de novo. Obrigado pela sua pergunta. Em relação à margem bruta, a gente teve uma evolução de 0,4 ponto percentual. Não é um efeito da incorporação do hortifruti, na verdade, é um efeito principalmente aí do crescimento do físico, né? A gente viu um bom crescimento do físico como um todo. Quando a gente olha o same-store sales, a gente teve um crescimento aí de 10,3%, um crescimento global do físico de 28%, onde a gente tem uma margem bruta bastante contributiva. E mais importante do que o ganho de margem bruta, eu te convido a olhar também o ganho de margem EBITDA. A gente teve uma evolução aí de 1,9 ponto percentual na margem EBITDA. Tivemos uma margem EBITDA de 9,8% no trimestre. E, basicamente, além de ter esse efeito positivo na margem bruta, a gente tem observado aí os ganhos da combinação operacional dos negócios.
e também a trajetória de monetização da AME, que vem contribuindo aí para essa evolução dos resultados. Boa, obrigado. Raoni, se eu puder só fazer complementar aqui em relação à sua resposta sobre a redução no SG&A ratio, né, diluição de despesas vindas da combinação de negócios, foi muito legal ver esse efeito. A gente estava pensando aqui se poderia ter, além disso, algum impacto de uma diminuição de uma competição mais irracional, digamos assim, no ambiente de e-commerce. Se você tem visto um custo de aquisição de clientes menor e com isso uma despesa, conseguiu gastar menos em despesa e manter o patamar de vendas. Na verdade, quando a gente pensa em custo de aquisição de cliente, acho que a grande oportunidade que a gente vem começando a capturar, e que tem muita oportunidade aí pela frente, é uma gestão de uma base única de clientes, né, que o Márcio até comentou, que é o que a gente vem chamando aí de pescar no próprio aquário. Então, competição, ela sempre é uma competição intensa, em alguns momentos mais, em outros menos. Em termos de custo, você tem hoje uma pressão inflacionária em diversos custos aí na companhia, e acho que o grande ponto é que a gente, em função desses ganhos que eu comentei, principalmente os ganhos operacionais da combinação, a evolução da monetização da AME, apesar das pressões inflacionárias, a gente conseguiu entregar uma boa evolução no EBITDA. Então, eu diria que, em termos de aquisição de cliente, a grande evolução que a gente tem observado é pescar no próprio aquário, e estamos falando de um aquário de 52 milhões de clientes ativos, e cada vez mais a gente tem oportunidades de combinar essa plataforma, como a gente demonstrou aí, por exemplo, com os downloads de app em loja. Só no primeiro trimestre desse ano foram mais 6 milhões de downloads do app da Americanas feito em loja, com CAC praticamente zero. Então, acho que eu destacaria essas como as grandes evoluções que a gente tem observado aí na frente de aquisição de clientes. Boa, legal. Obrigadão, Raoni. Obrigado a você. A próxima pergunta vem de Robert Ford, Bank of America Merrill Lynch. Bom dia a todos, parabéns pelo trimestre e obrigado por pegar minhas perguntas. Qual foi o impacto do cyber-attack no lucro no primeiro TRI? E por segundo, se podem falar um pouco sobre a integração do Hortifruti e talvez dar uma atualização de como enxergam o rolo de Hortifruti em termos de dark stores, os seus sortimentos suplementares em suas lojas físicas Americanas. E por último, pode falar um pouco sobre a funcionalidade do Americanas Ads hoje e como enxergam isso evoluindo, por favor. Obrigado. Oi, Bob, obrigado pela pergunta. Eu vou primeiro falar aqui da questão do cyber. Acho que assim, a gente não abre exatamente os impactos do cyber no PNL como um todo. O que a gente pode te passar, que a gente abriu aí no press release, é que a nossa expectativa do incidente de segurança é que teve um impacto aproximado de 10 pontos no nosso crescimento do digital. Então, o crescimento do digital foi de 20% no trimestre, e o período de indisponibilidade do e-commerce, o período que a gente não teve vendas, o crescimento teria sido em torno de 30%. É basicamente isso aí que a gente pode dividir com você em relação a esse impacto. Vou falar. Oi, Robert, aqui é a Ana. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a integração aqui do Hortifruti. Esse ano nós iniciamos aí um plano de geração de valor que envolve mapear e capturar aí sinergias, e um plano de geração de valor, né, do que é bom, dos nossos ativos aqui de Americanas, como é que a gente pode acelerar o plano de negócios do Hortifruti e vice-versa. Então, por isso nós estamos chamando um plano de geração de valor e não somente de sinergias. Ele vai até o fim do ano. Eu acho que já identificamos várias frentes, como toda a parte de tecnologia, expansão de lojas, na parte de mercearia, toda a parte de negociação com fornecedores,
eventualmente aluguéis, melhores práticas em toda a parte de tecnologia. Eu acho que tem um ganho enorme aqui quando a gente consegue aportar todo o nosso conhecimento e as nossas capabilities aqui do digital para o Hortifruti. E, por fim, aí logística. Então, esse plano segue em todas essas frentes. Tem um outro aí também muito importante, que é a parte de marcas próprias. Tem um time, hoje tem um plano de negócio feito pelo management, e nós estamos super em linha aí com o plano de negócio. Oi, Bofó, é o Márcio falando, tudo bem? Vou responder aqui a terceira parte da sua pergunta sobre ads. Ads a gente olha como uma grande oportunidade no nosso negócio, ainda mais agora com a companhia combinada. Quando a gente compara aqui a gente e os outros players aqui no Brasil também, versus o benchmark lá no e-commerce do mercado americano, é uma oportunidade de multiplicar por 5 aí o volume de ads que a gente está fazendo, né? Quando a gente olha lá que ele está fazendo aí 5% mais ou menos do GMV em ads, então a oportunidade é muito grande quando a gente olha para isso. É nisso que a gente está focando. A gente tem a grande vantagem de ter todas as informações e dados dos clientes e até dos não clientes, né? São os que navegam aí no digital, de ponta a ponta. E a gente está falando que a gente cobre aí todas as jornadas do cliente, quando a gente olha para o digital e também para o físico, né? Nas suas diferentes jornadas. Então, a gente tem um plano bem ambicioso de ads, que ele já tá em execução, que envolve diversas iniciativas. Evoluir muito os nossos motores e algoritmos de recomendação, de busca, de exposição dos produtos. Tem algumas iniciativas também combinando as plataformas do físico e do digital. A gente já iniciou, como foi comentado aí na apresentação, um piloto já em 12 lojas de mídia out of home, e a ideia, e a gente já está fazendo isso de forma combinada, né? Então, hoje um parceiro, um fornecedor, ele pode fazer um lançamento de produto impactando aí milhões de pessoas num dia, tanto na plataforma física quanto na digital, isso de forma coordenada, inclusive, e segmentada. A gente consegue segmentar não só no digital, mas também no físico. Essa mídia do out of home, que a gente consegue colocar nas lojas, lembrando também que ela pega o tráfego fora da loja, né? Porque a gente está nas vitrines e também dentro da loja, e a gente consegue segmentar também de acordo com a localização e o público da loja. Então, assim, são diversas iniciativas, um negócio que a gente está muito animado e temos um plano ambicioso aí para continuar avançando bastante aí nessa frente de ads aí junto com os nossos parceiros e fornecedores. Muito obrigado, Marcos, Ana, Raoni, ficou muito claro. A próxima pergunta vem de Joseph Giordano, Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Boa tarde, na verdade. Eu queria explorar um pouquinho a plataforma física da companhia, né? A gente vê agora a empresa com múltiplos formatos, e até um plano de reforma dentro do legado de lojas americanas. Então, eu queria explorar com vocês hoje se você já tem alguma estimativa do que poderia ser alavancado dentro do parque de lojas existente, né? Hoje a gente tem algumas lojas grandes, né? Óbvio que alguma parte delas estão sendo redirecionadas para multicanalidade, mas eu queria explorar se vocês já estão vendo algumas sinergias para a expansão desses novos formatos, né? E principalmente o lado do Hortifruti, né? A gente vê bastante espaço em São Paulo, no Rio já está vendo um pouco mais penetrado, então eu queria explorar se a gente deveria ver uma aceleração ainda maior nesse formato. Obrigado. Ô Joseph, Timóteo, obrigado aí pela sua pergunta. Quando a gente fala aí de plataforma física, assim, não dá para a gente imaginar ela isoladamente no nosso ecossistema, né? Você tem que imaginar o nosso ecossistema como uma grande rede e uma plataforma potencializando a outra. Então, o físico potencializa o digital, a AMI e vice-versa.
Quando a gente olha o papel das lojas nesse grande ecossistema, o papel da loja ele vem se transformando, né? Então, há 3, 4 anos atrás, eram pontos simplesmente de compra para o cliente. Hoje não, é um ponto de experimentação, onde que o cliente pode comprar, a gente pode fazer lançamento. O Márcio colocou aí a plataforma física como uma grande plataforma de ads para os nossos clientes. As lojas como sendo um ponto de distribuição. Como nós vimos aí pela apresentação, o O2O ele cresce de forma acelerada, muito alavancado pela nossa capilaridade. Dado toda essa transformação do papel das nossas lojas, a gente vem adequando elas para essas novas funções. Então, assim, nos últimos 2 anos aí, todo o nosso plano de expansão, a gente já vem com os modelos já diferentes, modelos que englobam todas essas novas características, todas as novas atribuições das lojas. Em paralelo, a gente está pegando todas as lojas antigas, vamos falar assim, e fazendo uma transformação, reformando todas essas lojas. Ficou claro? Sim, sim, obrigado. Obrigado você. A próxima pergunta vem de Maria Clara, Itaú. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por pegar as nossas perguntas. Aqui do lado do Itaú, a gente queria explorar um pouco sobre as perspectivas que vocês estão enxergando para o segundo trimestre, tanto no digital quanto na loja física, né? Depois de um trimestre bastante forte em venda para ambos os canais. E aproveitando também, se a gente puder explorar o que esperar com relação à rentabilidade no próximo TRI, dado que o processo de reconhecimento de sinergias da nova estrutura operacional deve continuar evoluindo. Obrigada. Oi, Maria Clara. Raoni, tudo bem? Bom, obrigado pelas suas 2 primeiras perguntas. Bom, em relação à expectativa do segundo TRI para a plataforma, tanto digital quanto física, é um pouco daquilo que o Márcio já comentou, né? A gente tem, ao longo do primeiro trimestre, já observou, a gente já teve a oportunidade aí de observar um bom crescimento da companhia como um todo, o GMV total cresceu 22%, num cenário onde a gente já vem enfrentando uma série de efeitos de inflação, efeitos de maior restrição de compra por conta do consumidor. Isso mostra muito o diferencial do nosso modelo de negócio. A gente tem um modelo de negócio pouco dependente de categorias de ticket médio alto. A gente tem uma complementariedade muito grande no sortimento entre as plataformas, e a gente vê isso como um grande diferencial competitivo. Obviamente, para o ano, quando a gente imagina o cenário para o ano, a gente imagina um cenário que ainda vai ter seus desafios. Aí o nosso modelo de negócios ter essa resiliência permite que a gente consiga passar bem em cenários como esse que a gente vislumbra aí para 2022. Então, para os próximos segundo trimestre, para o ano como um todo, o objetivo é seguir no equilíbrio de crescimento com rentabilidade. O nosso histórico sempre foi esse, de buscar um crescimento atrelado à rentabilidade do negócio, e não é diferente aí para 2022. Então, seguir crescendo acima dos nossos concorrentes e continuar atento aí ao cenário macro, às questões de inflação, de alta taxa de juros, e ver dentro de casa aquilo que está na nossa mão, aquilo que é possível a gente encontrar novas oportunidades para seguir crescendo acima dos concorrentes com um bom nível de rentabilidade na companhia como um todo. Então, acho que esses são os 2 pontos aí que eu gostaria de dividir com você. Em relação a guidance de rentabilidade, a gente não dá um guidance, não é o costume da companhia oferecer um guidance, mas a gente já no primeiro TRI conseguiu ver aí uma boa expansão de margem, a margem expandiu 1,9 ponto percentual. Então, a gente entende aí que tem boas oportunidades com a combinação de negócio e uma boa oportunidade também com a monetização da AME. Então, a gente reforçou aí o objetivo da AME seguindo a trajetória para ter um EBITDA positivo em 2022, e acho que começou aí o ano, no primeiro trimestre, já entregando uma boa evolução.
Super claro, obrigada. A próxima pergunta vem de Ruben Couto, Santander. Bom dia, pessoal. Eu queria, inclusive, pegar esse último gancho, Rony, sobre essa evolução da AME, que nesse TRI foi bem positivo mesmo, caminhando aí para o break-even no ano. Se vocês poderiam dar um pouco mais de breakdown dessas fontes de crescimento, tanto do TPV quanto o aumento de monetização. Por exemplo, vocês falaram bastante no release do crescimento do marketplace de crédito, ele já chega a ser representativo, o serviço de antecipação de recebíveis continua sendo o maior contribuidor. Enfim, queria entender quais são as alavancas aí que estão trazendo esse crescimento de TPV e a melhoria da monetização também. Obrigado. Oi, Ruben. Fabiano falando. De fato, a gente vem percebendo uma evolução grande aí da rentabilidade da AME, né? A AME vem com esse objetivo de gerar EBITDA positivo ainda em 2022, e a gente tem visto essa evolução vindo de duas frentes principais. Uma é a receita, de fato, então novos serviços financeiros, serviços ganhando relevância, o cartão de crédito, serviços financeiros para sellers, para os participantes do nosso ecossistema como um todo, e também de uma maior eficiência. A gente tem uma grande vantagem de ter a AME dentro do nosso ecossistema e poder pescar no aquário, né? Se utilizar essa base de 52 milhões de clientes ativos, que a gente já comentou, e oferecer para esses clientes serviços financeiros, oferecer serviços não financeiros, né? Incentivá-los a pagar com AME, que é mais fácil, mais rápido, e a gente tem sido cada vez mais eficiente nessa jornada. Então, essa combinação de crescimento de receita, vindo principalmente de serviços financeiros, com uma maior eficiência, né, no custo de aquisição de clientes, tem levado a uma melhora consistente de EBITDA e nos coloca aí na trajetória do que foi desenhado para a AME para esse ano. Bem claro, Fabiano. Obrigado. E só um complemento. Nesses últimos meses, enfim, ao longo do ano, que aparentemente a gente tem visto aí uma piora do cenário macro, principalmente por conta dessa incerteza em relação à subida da Selic, tem mudado muito essa tendência de aceleração de receita em alguma linha de serviços que você acabou de comentar? Não, Ruben, a gente segue evoluindo em todas as frentes, né? A AME, apesar do tamanho, ela tem um pouco mais de 3 anos, né? E segue evoluindo com serviços financeiros num ritmo acelerado desde o ano passado. Então, a gente tem muita oportunidade ainda para capturar e tem visto uma tendência super positiva nessas frentes. Boa, tá ótimo, obrigado. Ruben. A próxima pergunta vem de Gustavo Sendai, XP Investimentos. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Minha pergunta eu acho que vai na linha com a anterior, em relação à plataforma física. Queria saber quanto que essa mudança de layout, de sortimento, novo modelo de loja, agrega, né, no relativo ao modelo anterior. E uma segunda em relação ao M&A, vocês comentam bastante sobre a questão do motor de M&A, né, do crescimento inorgânico. Na medida do que vocês puderem comentar, o que vocês estão analisando aqui de oportunidades para esse ano, o que a gente poderia esperar em termos de tipos de aquisição. Obrigado. Gustavo, boa tarde, Timóteo. Vou pegar aí a sua primeira pergunta com relação aí a mudança de layout que nós estamos fazendo nas lojas. Na verdade, a mudança de layout é um dos componentes, né? O que nós estamos fazendo é revolucionando a experiência de compra nas lojas, dado esse novo papel, né? Dada a loja, ela está conectada num grande ecossistema, numa grande rede aí de alto fluxo. A gente tem feito testes em algumas lojas, os resultados estão sendo bem animadores, né? Que ele passa por layout, ele passa por ampliação de sortimento, tecnologia embarcada, então o uso intenso de AME, a combinação do app, o cliente usar intensamente o app dentro das lojas, é um conjunto aí de iniciativas. A gente quer ampliar esses testes e estamos muito animados, né? Estamos muito animados com os resultados. Oi, Gustavo, aqui Ana agora. Bom, sobre a tua pergunta aqui de M&A, eu acho que
A gente continua vendo aí muitas oportunidades, a gente continua olhando. Eu acho que com o foco nosso hoje está na integração e no plano de negócios das empresas que a gente comprou ano passado. O ano passado, nos últimos 2 anos, foram 10 aquisições, só o ano passado foram 7. Hoje nós temos uma outra frente que a gente chegou a comentar, que é o nosso VC corporativo, que é o nosso... A intenção aqui é de promover a inovação aberta, atrair talentos, novas tecnologias, fazer pequenos investimentos em startups. Mas continuamos olhando, a gente está sempre olhando, apesar do nosso foco hoje estar sendo nas integrações todas aí das adquiridas. Quando a gente olha, a gente está olhando aí segmentos de alta frequência, empresas que vão fazer sentido aqui dentro do nosso universo aqui, Americanas, que possam aumentar ou trazer conhecimento ou novas tecnologias ou melhorar aqui o nosso nível de serviço. Temos uma disciplina financeira aqui muito grande, a gente faz um bom negócio, mas nenhuma ideia é boa a qualquer preço. E seguimos aqui muito com um time aqui, fazendo uma análise e olhando aqui o mercado. Ok? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Miguel para as considerações finais. Por favor, Sr. Miguel, pode prosseguir. Obrigado. Obrigado por participarem do call. No primeiro trimestre de 2022, avançamos em importantes frentes estratégicas do nosso negócio e na construção de uma só Americanas, para clientes, investidores, fornecedores, sellers, merchants, franqueados, parceiros e sociedade como um todo. Sabemos dos desafios que o cenário econômico apresenta, mas estamos preparados e vigilantes para passar por esse período com a resiliência que temos demonstrado ao longo dos anos. Seguimos otimistas com o futuro que estamos construindo, alinhado ao nosso propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Obrigado a todos e boa tarde. A teleconferência da Americanas S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.